no seu release, claro, mas eu imagino que não seja algo que você necessariamente comente tanto hoje em dia, mas conta um pouquinho, de veterinário para perito criminal, para ufólogo, né? Vai, pum, pum, como é que é isso? São alguns caminhos aí, né? Uhum. A veterinária veio da adolescência, né? Tá. Vendo alguns livros, disse, acho que o meu caminho vai ser veterinário. Eu me criei numa chácara, né? Uhum. Então, gosto da parte de medicina, chácara, veterinária. Certo. Né? Deu aí. Mas, enfim, eu tive fui um adolescente normal. e já formado, já há alguns anos, uma parente começou, que ela era papiloscopista, e ela começou a me informar, olha, vai sair um concurso para perito criminal da Polícia Civil e tal. Eu falei, eu não quero nada com Polícia Civil, militar, seja qual polícia for, né? Tinha uma boa aversão aí. Mas por ela insistir, e ela insistia junto a meus parentes, minha mãe, irmãs e outros tios, e todo mundo falando para mim, faça o concurso, faça. Fiz, né? Passei no concurso. E como naquela época, era uma época, nos anos 80, a inflação muito alta, então eu estava ganhando, eu saí de um emprego que eu ganhava 12 dinheiros para um que ganhava 35. O mais que o dobro. Mas a inflação pegando. E daí desse de 35, quando saiu a nomeação para o concurso, que chamaram para o concurso, era para passar de 35 para 120. Eu falei, opa, vamos lá. Lógico. Então, eu disse, eu vou com um pé em cada canoa. E consegui ir por muitos anos atendendo como veterinário nas horas vagas e tal. Enquanto já perito? Enquanto já perito, porque eu conseguia fazer plantão. Então dava para levar. Só que o plantão começou a atrapalhar a veterinária. Uhum. E aí eu tinha que repassar alguns casos, porque as pessoas me ligavam, diziam, olha, eu preciso de você aqui agora. Eu disse, não dá porque eu estou de plantão, mas tem esse meu colega que pode atender, né? Chegou uma hora que eu vi que os chamados começaram a cair, eu tive que optar entre algo instável, como é a veterinária. Por exemplo, verão é difícil chamarem, porque o clima está bom, a alimentação está boa, né? No inverno, que daria um pouco mais, então era muito sazonal. E na perícia o salário é constante. Certo. Eu optei pela constância. Mas como é que surgiu esse lado assim, para você ir para perícia? A sua família pensou que você tinha alguma aptidão para isso ou foi mais pela oportunidade econômica mesmo, de carreira? Não, essa parente que começou a instigar para eu fazer o concurso, ela achava que era uma boa carreira, né? E que eu conseguiria conciliar as duas coisas. Se eu forçasse a barra, daria para ter conciliado, mas ficaria muito exaustivo. Então, mas quando eu entrei para a escola de formação do curso de formação de perito criminal, Escola Superior de Polícia Civil, bom, já no primeiro dia já queriam me expulsar, né, porque eu tinha o cabelo do comprimento do teu, talvez um pouco maior. E, como veterinário, eu me trajava como veterinário. Bota, cinturão, camisa xadrez, essas coisas. Era veterinário de bicho de grande porte. E aí já eu usava chapéu, né? E já na hora do almoço formou uma fila, ficou demorando, eu sentei no chão, né? E no final do dia me chamaram lá na secretaria dizendo, olha, aqui o pessoal prefere até que venham de terno e tal, né? Então não venha de chapéu, tire esse cinturão, põe a bota para dentro da calça. Eu disse, já entendi. Você não está no Texas, né? É mais ou menos isso. Mas depois, lá para o meio do curso, que essas mesmas pessoas da secretaria, que a gente acabou fazendo amizade, vieram me dizer que o diretor, no primeiro dia, pelo meu aspecto, já queria me cortar, queria me expulsar da escola já no primeiro dia. Então, veja, eu não me enquadrava tão bem. Mas lá dentro comecei a conversar com um, conversar com outro e ver o que era a mesma polícia, porque a gente escuta muita história terrível. E aí eu percebi que esses das histórias terríveis é uma minoria, mas é uma minoria mesmo, né? Só que é uma minoria barulhenta e que aparece no jornal, né? A maioria é gente muito boa. Vi muito colega tirar dinheiro do bolso para dar grana quando a gente vai atender alguma coisa em favela, para ajudar uma família ou outra.
né? Pessoal que todo mês pega um lote de comida e leva, né? Então, eu vi que tinha duas polícias, essa que aparece nos jornais e uma outra por trás. E em 2002, a gente desvinculou da Polícia Civil, virou Polícia Científica lá no Paraná. Então, me aposentei com isso, 28 anos nessa carreira. Voltando no tempo, desde criança eu lia sobre ufologia. Lia os livros do Eric von Däniken, lia a revistinha Planeta, né? E sempre me interessei pelo assunto. Mas de um modo um pouco distante, né? mais teórico, digamos assim. Mas em 2003 a gente tinha um sítio em Antonina, no litoral do Paraná. E numa noite, minha mãe morava lá sozinha, mas tinha telefonia rural e tal. Ela me ligou lá pelas 11 da noite. Tony, pousou, o que pousou? Ela falou, pousou um disco voador aqui no jardim, aqui pouco, distância, sei lá, uns 40, 50 metros da porta da casa, que tinha um gramado grande. Disse, mas tá aí? Não, já levantou voo e tal, né? Daí, bom, amanhã cedo eu tô aí, né? Agora não vou descer serra, porque eu moro em Curitiba, teria que descer a serra para ir até lá. Pelas 3 horas da manhã ela me liga, pousou de novo. Eu falei, tá aí ainda? Não, então tá, cedinho eu tô aí. Que coisa maluca. 6 horas da manhã, desci a serra, cheguei lá, tinha as marcas da sapata, 3 marcas num local e 3 no outro. Minha mãe descreveu que quando ela estava vendo televisão, a televisão chiou, né? Ficou a tela chiada, e toda a casa se iluminou como se todas as luzes tivessem acesas, só que ela foi mais forte ainda. Só que as luzes estavam apagadas, né? Ela levantou, olhou e disse, opa, essa luz vem lá de fora. Ela olhou pela janela e viu a nave pousada, né? Que daí o brilho parou. Ela abriu a porta e saiu para ir em direção à nave para ver o que era aquilo. Que minha mãe era já falecida, mas ela tinha esse ímpeto, né? Quando ela caminhou em direção à nave, ela levantou voo e saiu por cima da casa. Do tamanho de um carmanguia, ela descreveu, né? Mas apoiada em 3 apoios. E às 3 horas da manhã, a mesma coisa. Ela não conseguia dormir porque ela estava muito estimulada, né, pelo evento. E de novo, a casa acendeu inteira, ela já sabia o que era, já saiu, tentou chegar perto, o objeto levantou o voo de novo. A partir daí, eu comecei a fazer contato com os grupos de ufologia. Isso você já tinha saído da perícia? Não. Ainda não. Eu entrei na perícia em 89. E isso foi quando, desculpa? Isso foi em 2003. E eu me aposentei. Depois, 28 anos depois você se aposentou. Eu me aposentei em 2022. Agora? Agora. Então, 2 anos e meio. Então, comecei a participar dos grupos, porque aí a internet já estava melhor, a gente já tinha Orkut, já tinha os e-mails, né? Entrei nos grupos de discussão e tal. E acabei selecionando os grupos, vendo o que era mais afim de mim, comigo, e optei por ficar só no grupo da revista UFO. Né? Aí passou um pouquinho de tempo, perguntaram se alguém se interessaria por participar de um grupo de análise de imagens na revista UFO. E na perícia eu passei quase 3 anos no laboratório de fotografia forense, fazendo fotografias técnicas dentro das técnicas forenses, ensinando o pessoal a fazer isso, cuidando do equipamento fotográfico, fazendo a manutenção disso daí, e fazia parte de laboratório, fazia a revelação, tanto dos negativos quanto fazia as cópias fotográficas, tudo. Então eu aprendi bem todo o processo, como é que era, lógico. Né? E para saber o que é real e o que não, né? Exato. E aí também acompanhei a chegada das primeiras câmeras digitais lá no Instituto, como que eram essas fotos, por que ela era validada, por que não era, por que poderia ser apresentada no tribunal, não e tal. E aí quando fizeram esse convite, eu tenho esse conhecimento, tenho essa expertise também, além de outras áreas da criminalística, né? E aí, passados 6 meses, me convidaram para coordenar o grupo, né? Era um grupo que estava surgindo ainda.
Então, desde 2005, eu coordeno esse grupo para a revista UFO. E já há alguns anos, a gente vai subindo na hierarquia, eu passei também a ser um dos coeditores da revista UFO.